Tcharam! Esta reunião está sendo gravada. Isso. Então, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença. É muito legal ver a casa cheia. Hoje é o primeiro dia da mostra, que é uma parceria minha e do Áquila. Eu sou a produtora da mostra, o Áquila é o curador de cinema brasileiro. E o nome da mostra é Cinema Brasileiro para Não Chatear Ninguém. É claro que, além da piadinha, a gente tem uma história que o Áquila pode contar melhor também. Mas a gente está começando com filmes do Davi Neves, e também tem o Fernando Sabino nesses curtas desse final de semana, porque o Atlas, saindo de uma sessão do Fulaninha, encontrou o Davi Neves e foi elogiar o filme. Aí ele falou: pô, o seu filme é muito legal, não sei o quê. Aí o Davi Neves falou: mas eu não faço cinema para chatear ninguém, né? Aí, mostra Legal. Que ótimo! E aí, o Davi Neves até ganhou uma mostra no Caixa Cultural em 2014, se não me engano, né? Mas ele é um cara meio apagado, né? De nota de rodapé do cinema nacional. Então, a gente vai passar não só filmes dele, mas filmes que dialogam com essa Copacabana, com esse Rio de Janeiro, né? Apesar dele ser mineiro. E aí, então, eu escolhi começar com esses curtas, né, para a gente chamar o povo da literatura aí também, para a gente dar uma esquentada, e depois a gente vai tentar passar filmes, trazer os diretores, entre eles o Luiz Carlos Lacerda, para a gente ver Leila Diniz, o Fontoura para ver Copacabana, me engana ou não me engana, e tem o Engano. Bodansky como e o Afonso Beato como é, é, diretor de fotografia, e talvez trazer Bodansky também com o último filme dele sobre a Amazônia, ou sobre Brasília, ou, enfim, uma Transamazônica também, pode ser o clássico dele, né? E tentar fazer esse diálogo. Miguel de Almeida com um filme sobre a Ilustrada, que é fenomenal esse documentário dele. E aí, então, a gente vai tentar fazer essa mostra ser permanente. O Áquila, com o Miguel de Almeida, pela TV Sesc São Paulo, participou de alguns programas em que eles discutiam filmes brasileiros, né? O cinema brasileiro. Então, daí que veio a ideia de fazer essa mostra, né? Do cinema brasileiro, mas com essa piadinha, né? Filmes brasileiros para não chatear ninguém. E É aí, que é uma homenagem ao Davi também, não é? É também uma homenagem ao Davi Neves. exatamente, e é super difícil encontrar os filmes dele, mas esses aí a gente encontrou, são 10, né, dele. E ele tem um especial sobre Humberto Mauro, que a gente queria tanto ver Humberto Mauro antes de ir para Cataguases, né? Então a gente vê o do Humberto Mauro também, né? E que ele foi um pouco de pupilo, né, dele, do Paulo Emílio, enfim, ele tem uma história bem legal, né, do Davi Neves. E aí a gente pode assistir alguns deles, né? Todos eles têm 10 minutinhos. O do Humberto Mauro é um pouco mais longo, né? Conhecer um pouco desse cinema aí também. Ele é considerado, né, o jovem patriarca, né? O Áquila fala o jovem patriarca do cinema novo, né? Então ele é cinema novista também, mas uma pegada mais diferente, assim, né? Áquila, você quer comentar um pouquinho da mostra? Eu acho que é uma maneira interessante da gente entrar no cinema brasileiro, né? Através, como Lília mesmo decidiu, quer dizer, essa ideia do Davi Neves partiu de mim, mas quem desenvolveu foi a Lília com essa ideia ótima de pegar os pequenos documentários, né, que são lindos. E tem essa coisa tão coincidentemente mineira, né, do mineiro carioca, né? Quer dizer, tem assim como Fernando Sabino, é um mineiro que fez a cara do Rio, né? O Davi também. Então, o Drummond, o Guimarães Rosa. Então, são filmes do apogeu do Rio de Janeiro, né? Dos anos 60, 70, assim, do período. É do apogeu do Rio de Janeiro. Beleza, beleza. E, Ótimo, muito bom. e aí, como a maioria do pessoal do Cineclube é daqui de Petrópolis, na verdade é do Rio, né? São os exilados do Rio de Janeiro, vieram para Petrópolis, né? E então vai ter muito desse passado aí para poder comentar, né? Uma coisa legal também, né, que a gente tinha pensado, tentar fazer esses filmes conversarem entre eles.
Hoje, a escolha do Guimarães Rosa, que não é o primeiro da série de documentários, foi por causa do Lili Marlene. O filme se passa na Segunda Guerra e os dois cônjuges, tanto do Guimarães Rosa quanto da Lili Marlene, são pessoas que tentavam ajudar com passaportes. Enfim, falsos ou Verdade. passaportes emitidos para ajudar os judeus a fugirem, né? E a esposa do Guimarães Rosa, que na época era só a namorada dele, né? Ele conheceu ela lá, Aracide Carvalho, se não me engano, o nome dela, ela tem prêmios da ONU, enfim, de Israel, por ter ajudado centenas de pessoas a escapar da Segunda Guerra, né? E o filme da Lili Marlene também tem esse contexto e a história se passa na época em que o Guimarães Rosa era embaixador lá na Alemanha, né? Então foi uma coisa, um link que a gente arrumou, né? Para São colocar. muito queridos em Israel, né? Eles são Super, muito queridos. muito queridos É. mesmo, Eu né? acho que ele era cônsul. Eu acho que ele era cônsul na Isso, Alemanha. ele não era embaixador, né? Ele era cônsul, era isso mesmo. O filme, né, do Guimarães não tem nada a ver com Lili Marlene, é só o contexto, né? Então a gente vai sair de Ah, mas Minas, o Mas Guimarães é Rosa legal, sempre merece, sempre merece. com sempre certeza. merece, Guimarães né? Rosa é maravilhoso. Gente. Exato. Eu sou muito suspeita, porque outro dia eu li uma coisa que a Laura Eber colocou, uma poeta contemporânea, mas eu concordo. Quando eu estou triste, eu leio Guimarães Rosa, porque tudo, assim, não que ele não tematize a tristeza, mas ele acena para uma esperança na tristeza, assim. Que isso que a gente é aquela coisa lá do Miguelinho de Campo Geral, é quando a gente está triste, não tem jeito, aí que a gente Aí que a gente tem que buscar travou para mim. alegria. Uma Aí que a gente tem que ficar alegre mesmo, de propósito, de teimosia. Que legal! Ah, beleza, que legal. Obrigada, obrigada, Cássia. Então fica para o segundo filme também para a gente poder Vou participar do debate, né? E a gente vai ter no debate também, se ela quiser, claro, né? A Tati cantando para a gente e traduzindo a Boa. música para a gente do Lili Marlene, né? Ai, que legal. Muito legal. Olivia, se eu puder, no final, eu quero contar uma historinha com o Fernando Sabino, porque eu tenho uma historinha com ele, uma historinha. Eu queria achar o papelzinho, porque eu tive uma relação assim. Meu pai ganhou um concurso de contos que era em homenagem ao Fernando Sabino. O Fernando Sabino foi entregar o prêmio lá em Cataguases. Só que nessa época eu era muito rebelde e tal, eu nem fiquei sabendo, eu estava meio brigada com meu pai, fiquei super triste. Aí ele ganhou a obra completa do Fernando Sabino, então eu li tudo, eu tenho uma relação de carinho com o Encontro Marcado, que é um livro super importante dele e tal. Aí tal, mas fiquei com isso, sabe? Até culpa, sei lá o que é. Aí passaram-se os anos, eu fui para a universidade. Quando eu fui para a universidade, eu era do que a gente chamava de DA, que era o de letras, né? Que era o DCE e tal. A gente levou o Fernando Sabino para fazer uma palestra, ele passou esses filmes, que era o que ele filmou Com Davi Neves, né? depois. A gente fez uma festa na piscina do DCE e ele levou a banda de jazz dele e ele falou assim, eu vou tocar, mas eu só toco depois do terceiro uísque. Então a gente fez toda uma brincadeira de servir o uísque para ele, primeiro uísque, segundo uísque, aí no terceiro uísque ele subiu e tocou jazz, assim, foi uma noite assim maravilhosa, assim. Eu vou achar aqui porque eu tenho o panfleto que a gente fez, vou mostrar depois. Que O que que ele tocava, Cassiana? O que que ele tocava? Ele tocava bateria. bateria Que jazz, que é legal! dificílimo. Jazz, e aí, e aí ele deu um show, assim, tipo, depois que ele bebeu e tomou, ele falava, eu precisava do terceiro uísque. Aí a gente fez aquela brincadeira do uísque, assim, servindo o primeiro, servindo o segundo. Eu acho que foi ele que levou o uísque, porque naquela época a gente só bebia canção e olha lá.
Sangue de boi, lá em Minas era sangue de boi, não era? Sangue de boi, cavalo selvagem. Eu acho que o uísque foi ele que levou. Aqui no Rio, o pessoal falava que era sangue de boá. Que Sangue de boagem. Mais chique. Pra ficar chique. Ah, que legal, que história legal. Poxa, se você tiver imagem, quando a gente for passar o curta, porque tem um curta que fecha o DVD, que é só com ele, que eu acho que foi feito pelo filho. E são 26 minutos. Todos os curtas têm 10, mas aí o 11º é um especial do Fernando Sabino, né? E aí, entrevistas, e conta dele, dessa façanha dele ser baterista, né? E ele também tocava muito nos Estados Unidos, e também tinha essa coisa do uísque, né? Da timidez, né? Do primeiro contato, né? Mas eu vou achar o panfleto. Nessa época a gente não tinha celular, não, gente. Eu estudei. Vamos voltar ao passado. Eu estudei já tem tempo. Aí eu acho ótimo que não tenha celular nessa época. Não precisava documentar nada. Até melhor não ter testemunha, né? Ai, Cassiana, essa história. Mas eu tenho um panfletinho, eu vou achar ali. Depois do filme eu mostro. Ah, beleza, então. Então tá bom, pessoal. Então eu vou fazer o teste com vocês, ver se tá tudo ok. O primeiro filme é aqui que eu vou, é do meu computador mesmo. O segundo, da Lili Marlene, que é um dos filmes do Fassbinder, Tati. Fassbinder. Isso, a Vânia me corrige, porque eu falo como o americano fala, né? Enfim. E aí, Lili Marlene, porque estava acessível, né? Mas ele tem muita influência de um outro diretor alemão. Ele é meio Bergman, meio Almodóvar, meio Godard, assim, na evolução da linguagem, na coisa do melodrama do Almodóvar, das mulheres, a coisa meio existencialista do Bergman. Só que ele tem uma influência muito forte do Douglas Sirk, que é um diretor alemão e que fez muito sucesso nos Estados Unidos, e que é o pai do melodrama moderno. Todas as novelas imitam ele. E aquela coisa do melodrama social, filmes dos anos 50, 60, que tiveram uma força muito grande assim para a opinião pública, né? Porque a coisa dos movimentos de contracultura, assim, sempre era uma coisa da juventude, né? Uma coisa das ruas, uma coisa da política. Aí essa coisa da vida privada, né? Da situação da mulher, a mulher casar de novo, enfim, o aborto, questões sociais vinham para o melodrama, só que eles não eram bem resolvidos, eles sempre eram resolvidos num moralismo, mas num moralismo palatável, enfim, para quem queria mudanças, né? Mas não resolvia a questão socialmente, né? Era uma coisa. O Douglas Sirk, ele tem essa coisa de criar elementos assim que hoje são usados nos noticiários, né? E no filme a gente vai ver muito no Lili Marlene, a música alta, criando um suspense, e depois outra cena rapidinho que não tem nada a ver, e um zoom, né, na cara da pessoa, assim, aquela coisa meio novela mexicana, meio Rede Globo, enfim. E aí eles são. O Douglas Sirk é o pai, né, desse tipo de melodrama, mas o Fassbinder, né, ele tem a coisa de resolver esse passado, né, alemão, que ele é um dos primeiros diretores do pós-guerra a ter uma autonomia, né, e uma diferença das produções que eram feitas até então na Alemanha, né? E ele sempre teve as heroínas dele, tem até uma caixa, né, das heroínas, e a gente pode até planejar de assistir aí também, quando tiver o Cineclube Alemão também da Tati, né? Que não exclusivamente a gente vai ver filme alemão só no Cineclube Alemão, mas o Cineclube Alemão vai ser exclusivo alemão, né? Aí hoje foi pelas coincidências, né? Beleza? E o filme de Lili Marlene é de 81. O do Guimarães Rosa começou a ser feito em 72, mas só foi lançado em 2006. Então, eu não sei precisamente de todos da coleção quando eles foram lançados. Beleza? Então, ó o Zé aí.
Tudo bom, Zé? Então vamos aqui desligando as câmeras. Aí eu vou interromper, depois que acabar o curta, eu vou interromper para a gente passar para o Lili Marlene. Não vai ser automático, eu vou ter que trocar o rolo. Ok. Um beijão, pessoal. Bom filme para todo mundo. Um certo tempo tinha um fazendeiro, estava no arpendo da fazenda, ele e a mulher. E uma certa hora ele deu uma risada, achou muita graça no que aconteceu dentro do curral. A mulher perguntou, ele disse, o que é que você está rindo? Ele disse, não, eu não posso, não é nada e coisa, porque o garrote estava com um bando de vaca e ele falou lá certas coisas e o homem entendia a língua de qualquer animal e achou graça do que o garrote tinha falado com as vacas. A mulher falou com ele, disse, se você não me contar de que você riu, eu vou morrer apaixonado. Ele diz, então você morre mesmo, que eu não vi nada, não sei de nada. A mulher entrou pra dentro, deitou na cama, ai, 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 ai. Ele chegou assim na arpende outra vez, viu o galo falou com as galinhas, diz, ó, se ele fizesse igual eu faço, era ele passar a mão naquele chicote e falar com ela, o segredo meu tá aqui. O homem entrou com o chicote dentro do quarto, falou com ela, diz, ó, eu vim cá pra te contar o segredo. E foi passando a mão no braço dela e chicote pra cima, chicote pra cima. Ela disse, não precisa você me contar mais nada não, que eu vou fazer o almoço pra você. A paisagem rude é o seu primeiro encantamento. A vida sertaneja adquire para ele um significado universal. E no universo de sua criação, o espaço físico é ao mesmo tempo real e mágico. O sertão é o mundo. Neste mundo, todos os seres vivos lhe interessam como elementos de composição de sua obra. Árvores, pássaros, animais. Os personagens básicos são os vaqueiros, admiravelmente retratados por Poti, seu ilustrador. Mas vacas e touros fazem parte do documento bruto que sua sensibilidade de artista soube recolher da natureza para recriar o sertão à sua maneira. E na pujança do seu estilo, as palavras têm vida própria, refletindo num ritmo encantatório o som e a imagem da boiada em movimento. As ancas balançam e as vagas dos dorsos das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lã do sertão. A boiada vai como um navio. É Manuel Naldo, Manuelão e Manezão. Aliás, por qualquer dos três, eu entendo se me chamar. E conhecido nesse Brasil todo, de ponta a ponta, dentro do estado de Minas, com os três nomes. E saí da zona da mata em 32, vindo aqui pro sertão para ganhar a vida e voltar outra vez. Nunca ganhei a vida e nunca voltei. De Maré Rosa eu conheci ele numa vaquejada que ele veio pro sertão para fazer essa vaquejada aqui no sertão. Personagem lendário de uma história de amor, Manuelzão é a própria síntese psicológica do homem do sertão.
muito. Conheci o Guimarães Rosa em uma viagem que fizemos da Silva para a Fazenda São Francisco, de Francisco Guimarães Moreira. E nessa viagem ele perguntava muito sobre a vida de uma res, de uma vaca para outra, a diferença de uma vaca para uma novilha, de uma árvore pela outra. Qual é o significado da palavra buriti? Era uma cadernetazinha daquelas de arame. Ali agora, andando mesmo, ele escrevia. Não parava para escrever, não. Tudo que falava. Chegava, tinha um moço chamado João Francisco, que gostava muito de cantar. E tocando um Chico Barbosa tocando Rebeca. Sabe o que é Rebeca, não sabe? E ele cantando os versos e ele escrevendo. Do pescoço, com um cordão. Eu vi uma coisa e perguntava o que é isso. Essas veredas, como você já viu aqui, né? Eu não conhecia. Veio conhecer, foi nessa viagem. Vereda é um lugar mole, com um capinzinho fino e esses pés de buriti. Nas imensas extensões onde não se encontra viva alma por muitas léguas de distância, espalham-se as fazendas de Minas. Aqui se abrigam fazendeiros e agregados e se acolhem comensais de incerta procedência. Seres desconfiados, pouco comunicativos, reticentes mesmo no recesso da família. Os taciturnos calam-se de vez, até que um dia surpreendem os parentes com o estouro da sua demência. Estes são alguns dos habitantes do mundo de Guimarães Rosa. Nos intervalos das fazendas encontra-se um ou outro arraial miserável de reduzida população, sem qualquer recurso e nenhuma organização social. Neles vegetam em condições primárias de vida toda uma fauna de seres humildes, em cuja existência o romancista vai buscar, nos estágios mais puros, o sentimento do humano que informa a sua obra. É o material vivo que a sua sensibilidade recolhe para recompor a aventura do bicho-homem sobre a terra. Estimulado pelas condições precárias de vida nos povoados, o sentimento religioso atinge os limites extremos da superstição, da beataria e do fanatismo. O diabo não há. O que há é o homem humano. Para fugir da miséria, o que se oferece é o abismo da loucura com que encher os vazios da vida. O ciclo do banditismo foi retratado de maneira magistral, inspirando cenas como a do filme dos irmãos Santos Pereira. Cordesburgo é uma pequena cidade sertaneja por detrás das montanhas, no meio de Minas Gerais. A casa onde nasceu Guimarães Rosa foi transformada em museu para imortalizar sua memória. O lugar em si nada mudou,
conservando-se o mesmo ambiente onde ele passou a infância. Aos 6 anos de idade, o futuro escritor já aprendia as primeiras letras e, excelente aluno, lia o seu primeiro livro em francês. Aos 9 anos, frequentava a biblioteca de Belo Horizonte, onde passou a estudar. Sua paixão era o estudo das línguas e da natureza. Tinha grande amor pelos animais. Formou-se em medicina, ingressou na carreira diplomática, consagrou-se como escritor, tomou posse na Academia Brasileira de Letras 2 dias antes de morrer do coração. Mas eu murmure e diga ante macios morros e fortes gerais estrelas, verde o mugibundo Buriti, Buriti. O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Eu vou gravar e eu quero ouvir vocês. Ah, lógico, né? Quem vai ser o primeiro que vai se... Áquila? Eu tinha visto esse filme na época e não me lembrava que ele era tão maravilhoso, que ele tinha esse sentido muito operístico, né? E muito grandioso. E como o expressionismo está presente em várias situações, quer dizer, as cenas de cabaré, por exemplo, é puro Otto Dix, que é um pintor expressionista que pintou muitas essas situações de cabaré e de decadência, né? E de exaltação decadente, né? E tem cenas também daquelas mulheres, as putas, né, vestidas de vermelho ali, que é muito Kirchner, que é um outro pintor expressionista. Há vários ângulos que a fotografia pega lembram cenografia expressionista, né? E tem aquele chique decadente de Entre Guerras que ele usa muito bem, né? Que fica uma coisa quase obscena, aquele chique, né? Os dourados, não é? É muito interessante, muito lindo o filme, gostei muito mesmo dele. Obrigada. E na época, eu acho que na época eu não tinha percebido. E eu vou citar você fala na emoção, né? Quer dizer, que o nazismo foi toda uma coisa que foi levado pelo... Eles foram levando. O meu amigo filósofo e pintor Claudio Kuppermann, ele fala uma coisa muito interessante, que depois da Segunda Guerra Mundial, os alemães ficaram com um medo terrível da emoção, né? Depois desse desastre, o desastre emocional que foi o caso deles com o nazismo, né? E quando acabou a guerra, quando eles tentaram refazer, por exemplo, a dança alemã, em vez deles retomarem a tradição do expressionismo, eles foram procurar professores de balé americanos. Então eles queriam balé clássico, para evitar grandes expressões, que não fosse muito expressivo, né? Então, e o Cláudio fala isso, né? Quer dizer, que os alemães ficaram com tal horror e emoção que a arte alemã ficou muito fria depois da guerra. Quer dizer, só retoma a emoção, ao sentimento, a coisa ainda ligada ao romantismo na década de 80, né? Com a pintura neo-expressionista e com essa geração como Fassbinder, né? dos cineastas, né? Que retomam uma tradição alemã já sem medo. Ele começou mesmo no teatro e no final da década de 60, né? Ele é 70, 80, né? Então ele, talvez antes da pintura, ousou voltar para a emoção e na emoção mais melodramática, né? E a Pina Bausch, né? A Pina Bausch. Com a dança também. Ah, legal, legal. Obrigada, Áquila. Ótimo, Lília. Mais uma vez você acerta. Valeu, valeu. Quem é o próximo? Eu posso falar? Pode. Então, adorei, porque eu já vi esse filme umas 5 ou 6 vezes. Porque, inclusive, eu tenho o DVD dele, que numa coleção dessas da Folha, que veio com DVD.
Aqui. Eu já tinha visto antes, não sei como, e depois, quando veio na coleção da Folha, eu vi de novo, né? Então, isso para mim foi o que sempre realmente pesou nesse filme, que eu gosto muito, mas eu acho que, assim, tem essa coisa, ele coloca isso também, entendeu? Que não foi assim... Ela não era nazista, ela nunca foi nazista, ela sempre falou, eu estou do seu lado. No início do filme tem uma fala que diz assim, você conhece a fidelidade de uma mulher na guerra? Alguém fala essa frase no início do filme, né? Ela foi fiel a ele até o fim, né? E ele tentou, de alguma forma, ele era apaixonado por ela, mas ele não teve força para se contrapor. Ela teve força para se contrapor ao nazismo e enfrentar aquela barra pesada, e ele não teve a mesma força para se contrapor ao pai, à mãe, aquela família, aquela cultura, entendeu? Posso falar? Uhum. Pode, Nelly. As palavras têm muita força, e eu sou muito ligada às palavras. A questão do pai controlar, obrigar, não querer o filho com aquela mulher, ele já tinha em mente aquela outra noiva para ele, aquela situação rica, uma família de linhagem, enfim, né, que os faz assim, juntos, coesos, mas não é por essa razão que fizeram destruir o amor deles, quer dizer, controlar. E ela tentou. Você vê que no iniciozinho, quando ela dançava, ela deu um chute no sujeito que estava convidando ela para... Entendeu? Ela não era uma leviana, né? E eu acho que ela fez muita coisa para salvar o cara. Né? Enfim, bom, é isso. Olha, o melodrama, ele tem essa capacidade de criar essas emoções fortes e também cada um tomar enfim, a sua interpretação, né? E claro que é emocional, né? Tanto que o jeito, a força da palavra, mas está dentro do filme também essa afirmação de que existia um autoritarismo até dentro da família do rapaz, e que poderia ser de outra etnia, não precisa ser judeu, né? Enfim, uma família que tivesse... Deixa eu terminar, Vera, depois você se inscreve de novo, mas uma família que tivesse protegendo a propriedade, ou então protegendo ali a sua sobrevivência, né? Nesse caso, é a sobrevivência. Então, ele criou também essa situação em que a gente pudesse olhar com um olhar crítico, né? E não identificar as vítimas como vítimas, né? Então, por isso que é muito forte, né? E assim como uma novela, né? Tem essa coisa, quem matou o Odete Roitman? E aí a gente tem os sentimentos plantados em cada personagem, as motivações de cada um, né? Então, ninguém é neutro e ninguém é como se fosse numa construção clássica, né? As pessoas são identificáveis de acordo com a situação que elas estão vivendo. Elas também são frutos das escolhas, né? Então, eu acho que ali ele nem quis criticar, e aí nisso eu discordo, né, da Vera, ele não quis criticar a família judaica que tinha recursos, ele estava falando de uma situação de poder, em que existia esse autoritarismo, né? Enfim, ele existe em todas as camadas da sociedade. Quem é o próximo? Pode levantar a mão, quem quiser se inscrever. Doutor Luiz, depois Sérgio, e depois Áquila. Bom, eu queria dizer umas poucas coisas. Primeiro, que a história do filme é uma história meio bobinha, sem grandes inovações. Mas foi bem filmada, foi bem contada, é um roteiro interessante, enfim, mantém. Segundo, essa música há uma gravação já bastante antiga, muito melhor do que o que reproduziram no filme pela Marlene Dietrich. Não sei se alguém já tentou pegar isso. Está disponível pela internet. Eu vi com ela. Hein? Eu vi.
Eu assisti há muito tempo. A gravação da Marlene Dietrich é muito, muito boa. E tem Talvez referências melhor também, até né, ao foi Steinberg. apresentada no filme. O Anjo Azul, né? Essa canção, a poesia foi redigida no começo do século XX, mas eu não sei exatamente quando. Eu acho que antes da Primeira Guerra Mundial, a poesia, as palavras, e ela foi musicada muitos anos depois, uns tantos anos, também não sei exatamente quando. Mas A poesia certamente... foi de 1915. E 15? Então pode ser. E a música veio depois. Já na década de 30. 1918 ou quando, mas a música é bem posterior. Peguem a gravação da Marlene Dietrich, que é muito boa. Eu vou procurar e colocar lá no nosso grupo, doutor Luiz. Obrigada pela lembrança. Sérgio? Era a respeito dessa observação feita sobre pressão cruel, a palavra utilizada foi essa, da família com respeito ao amor, ao romance entre o judeu e a outra alemã, né? Eu acho o seguinte, ali precisa ser verificado o fato de que é uma família tradicional, rica, naturalmente, um tanto ou quanto rígidos. Ela era uma bailarina, uma cantora. Então, acho que é até razoável, mesmo que não fosse uma família judia, tá? Fosse uma família cristã, tá? Que tivesse do outro lado, poderia ter os mesmos problemas em relação a esse relacionamento. Eu acho que não foi só o aspecto de ser uma família judia. Do ponto de vista dos judeus, eu acho outro aspecto, que é um aspecto histórico. Afinal das contas, os judeus vêm de uma civilização 2000 anos anteriores à civilização cristã. Eles têm uma tradição enorme e sobrevivem nesses 4000 anos de existência graças a uma união pela sua religião. A religião tradição judia, a religião judia não é como a cristã, que se abriu ao mundo e, através das suas tradições, efetivamente conquistou milhões e milhões de adeptos. A religião judia, os judeus são mais fechados. É próprio, vamos dizer, do catecismo, dos conceitos judeus serem, quer dizer, não serem expansionistas como outras religiões. Principalmente a religião muçulmana, que é a que mais progride no mundo, né? É a religião que mais avança em número, em quantidade, quer dizer, mais ou menos do tipo da religião cristã, que se abriu. A religião judia, não. Então, quer dizer, dentro desses conceitos, o fato de eles procurarem o casamento entre eles, judeus, é razoável, vamos assim dizer, que atualmente acho que até está caindo cada vez mais, né?
depois que eles finalmente conseguiram ter um país, né, que é Israel, esse é um fato novo, né, entre os judeus. Então, eu acho que eles estão se abrindo cada vez mais por causa da modernidade, vamos ver, das concepções filosóficas e sociológicas, principalmente, mais modernas, e pelo fato também deles já terem finalmente um país. Então, eu acho que, dentro dessas circunstâncias, o fato da família ter protegido, querer proteger, tá, aquele filho, né, por razões até de riqueza, de costumes, de hábitos e de religiosidade, não acho assim nenhum absurdo, não acho que tenha sido um crime, vamos dizer, eles fazerem uma intervenção, procurarem fazer uma intervenção junto àquele relacionamento que não era de bom grado. Apenas essas considerações. Ok, Sérgio, obrigada, bem observado. Beleza, então eu vou passar para o Átila, porque ele se inscreveu antes de uma galera, aí eu passo para ele, depois a Guará, depois a Vera. Quem quiser se inscrever também, pode levantar a mão, e vamos lembrar do primeiro filme também, pessoal. Átila, eu posso falar só uma coisinha antes? A Hanna Schygulla era amiga dele, né, do Fassbinder desde o teatro, ela fez mais 3 filmes com ele. O Giancarlo Giannini, um ator italiano, a gente viu naquele Swept Away, que depois o Guy Ritchie fez com a Madonna, a mesma história, um comunista meio burro que vai para uma ilha deserta com uma burguesa, eles brigam pra caramba, se apaixonam, e aí depois voltam para o mundo real, e é engraçadíssimo, a gente já viu no Cineclube. E tem o Udo Kier, que é aquele com a cicatriz, que é o alemão americano lá do Bacurau, né? Que é aquele cara do mal do final, né? Então, ele bem novinho. E o próprio Fassbinder aparece no filme como se fosse um cameo, né, do Hitchcock, né? Ele é aquele cara que entra no carro atrás dando ordens, né, falando o que ela tinha que fazer para ajudar, né, enfim, a resistência, né? Aí é só isso. Átila. Eu gostei muito do que a Nelly falou e do que o Sérgio falou. Quer dizer, o peso das palavras é uma coisa brutal. As palavras têm um sentido. Quer dizer, se você compara uma ranzizice familiar com o nazismo, com a intolerância nazista, não dá pé. Quer dizer, esse fechamento é como o Sérgio disse, é muito antigo. E tomar muito cuidado, porque o antissemitismo está latente o tempo todo. A gente tem que estar muito consciente disso para não ser tomado por um antissemitismo inconsciente até. A intolerância, o Sérgio colocou muito bem, quer dizer, de uma família, quer dizer, se fosse uma família tradicional de Juiz de Fora e o filho fosse namorar a dançarina do cabaré ali, teria o mesmo problema, sendo que a dançarina do cabaré ganhou um apartamento lindo do Hitler, né? Isso. Então é meio complicado, uma relação complicada. Aquele deslumbramento dela era o deslumbramento do povo alemão, né? Por isso sempre a heroína ser uma alegoria da própria Alemanha. Tanto que o Fassbinder foi acusado de ser misógino, né? E na verdade, ele falava dessa servidão voluntária, né? Que existe, enfim, no mundo feminino e no mundo dos homens. Depois ele vai fazer vários filmes em negro, homossexuais, enfim, outras relações sociais em que existem as relações de servidão voluntária, em que você não pode só falar de um contexto opressor sem eximir o próprio herói, né, de sofrer as consequências das suas escolhas, né? Então, tipo, é como a ideia do herói romântico e do herói épico, né? Então, você
é guiado pelo destino que os deuses escolheram para você, ou do próprio expressionismo, que também falava disso, né? De uma força exterior maior e que você não tem como lutar contra, né? Ou então você é aquele cara que vai decidir sobre as escolhas, né? Que não deixa de ser um existencialismo, né? Não importa o que fizeram de você, importa o que você fizer do que fizeram de você, né? Então, são as escolhas das pessoas. Eu vou me despedir, eu só queria dizer, o que me encantou no primeiro filme foi a palavra dele dizendo: as pessoas não morrem, ficam encantadas. Então, eu vou dar um beijo em todo mundo, os filmes foram maravilhosos. Eu sou misturada, minha família é toda misturada com judeu. Na França, em Paris, meus melhores amigos são judeus. Então, realmente, um beijo para todo mundo e ninguém morre, a gente fica encantado. Tchau, tchau, boa noite para vocês. Também estou saindo. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Boa noite, obrigada, Beth. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Saindo também com fome. Oi. Boa noite. Um abração, Sérgio. Tchau. Tchau, tchau. Guará, depois Thaís, depois Vera. E depois Cassiana. E eu acho que a Tatiana também fez assim, né? Tá bom. Então, vou escrever aqui. Pode falar, Guará. Concordo que a família dele interferiu, mas o que o pai dele falou é que eles tinham se apaixonado na época errada, porque já era no início da guerra. E, além de dançarina, ela era alemã, né? Então, eu também tenho família judia, né? Mas realmente, naquela época, a família dele interferiu muito no filme e ajudou. Claro que o amor não desse certo. Eu não lembro desse filme, mas da música eu lembro. Então, assim, não dá para generalizar realmente, mas a família dele foi a grande culpada, assim, que não desse certo. Mas eu acredito que não pelo fato do judeu ter que casar só com judeu. Eu acho que foi por esse fato de a guerra, dela ser dançarina, dela ser alemã. Eu acho que foi mais por isso, né? Era só isso que eu queria falar. Obrigada, Guará. Thaís? Boa noite. Eu acho que todo mundo já falou, eu acho importante falar tem coisas que a gente precisa às vezes reafirmar. Imagina que hoje houvesse um filme desse tipo, que é um melodrama tal, passando em Israel, uma cantora de cabaré judia que tivesse um relacionamento com um rapaz de uma família muçulmana, ia acontecer a mesma coisa. São, assim, como bem a Guará falou, era uma alemã durante a Segunda Guerra, tendo um relacionamento com uma pessoa de família judia, assim, além do fato dos judeus serem fechados, como os muçulmanos são, e como eu acho que os cristãos são também, e talvez hoje em dia deixou de ser, mas naquela época, nós estamos falando, durante a Segunda Guerra Mundial, numa família cristã, um rapaz dizer que iria se casar com uma moça judia que cantava em cabaré, também não ia ser uma coisa assim que ia ser aceito. Assim, então, eu acho, a questão não era o fato da família ser judia. Primeiro, existe uma necessidade da narrativa, do melodrama, tem que montar essa tensão, e daí, era um filme de Segunda Guerra, era uma questão meio óbvia, uma família judia e uma família, judia e a moça alemã, ou ia ser alguma coisa ao contrário. Agora, eu acho que a gente tomar cuidado para não generalizar mesmo, realmente tomar cuidado e ver. Era uma situação da narrativa, e naquela época, nos 40, antes de 45, porque a guerra acabou em 45, então aquele filme acabou praticamente em 45, um pouco depois. Era uma época em que não era como hoje, não havia essa abertura hoje é uma mistura das religiões, né? O pessoal está menos restrito.
Então, todo mundo já falou isso, eu só queria reafirmar. Eu acho importante que isso seja dito várias vezes, assim, para a gente acalmar um pouco os ânimos. Tal. É isso. Boa noite. Só para acrescentar que os cristãos também são muito intolerantes. Exato. Exato. E eram, naquela época, também muito fortemente, né? É verdade. Obrigada, Thaís. Então, Cassi? Falar um pouquinho do primeiro filme, embora muito curtinho, né? Mas como eu sou muito fã do Guimarães Rosa, eu achei, eu não achei a frase, porque eu não citei ipsis literis a frase do dito por Miguelinho em Campo Geral, aquela quando a gente está triste mesmo, aí que a gente tem que ficar alegre, aí que a gente tem que lembrar quando a gente foi feliz. Eu não achei. Eu acabei achando uma outra aqui, o dito não brigava de verdade com ninguém. Toda vez de brigar, ele economizava. Ninguém brigou de verdade. Aí, quer dizer, algumas coisas são muito sérias e a gente tem que brigar de verdade mesmo, porque algumas comparações realmente são muito difíceis. Mas, voltando aqui à questão do filme, eu achei engraçado esse filme, que esse eu não tinha visto. Eu mandei o panfleto lá da noite com o Fernando Sabino, lá para o grupo do Cineclube, e esse filme realmente não estava. E esse filme, ele é engraçado. Ele chamou o Manuelzão, que é personagem de Uma História de Amor, do Campo Geral, que é a história justamente quando o Manuelzão vai construir a capelinha para enterrar a mãe. É linda essa história, é muito bonito, porque ele faz uma festa, ele tem todo... E aquilo que ele fala no começo, que eu acho muito legal, que é muito mineiro, que é um aforismo muito do Rosa, que ele fala assim, eu vim para cá para ganhar a vida, e quando eu ganhasse a vida, eu voltasse. Eu nem ganhei a vida e nem voltei. Nenhuma das duas coisas aconteceram. Mas esse é um grande personagem do Rosa, né, que vai aparecer aqui, dizem que inspirou um pouco até o Riobaldo, de Grande Sertão Veredas também, e ele foi, de novo, isso não é da minha época, porque eu sou de 99, mas em 91 ele foi conversar com os estudantes, fazer uma palestra lá na universidade também, mas dizem que a palestra foi muito curiosa, porque ninguém não se entenderam bem com o Manuelzão, mas ele é um grande personagem. Mas o que eu achei curioso foi que, por exemplo, o Zito, aquele personagem que aparece, que eu acho que é o Zito de Primeiras Histórias, da partida da Partida do Audaz Navegante, que é um personagem muito interessante, que dá uma brincadeira que eles fazem lá e tal. Mas eu achei interessante assim, que deve ser uma coisa contextual da época, porque foi década de 70, né, Lília, que você falou, isso. 72 esse filme, que falou muito da questão social e da pobreza dos personagens. E isso no Rosa, pelo menos da maneira que foi mostrada ali, não há, porque esses personagens, a pobreza, o fanatismo da religião, o Rosa é muito místico, o Rosa, mas eu acho que é contextual, talvez ali na década de 70, naquele momento que eles fizeram o documentário, que eles foram lá buscando, né, chegar lá e se deparar também com as pessoas que estão pobres, né? Talvez com uma... Eu fiquei curiosa com essa coisa, depois eu vou pesquisar mais. É isso. Pô, obrigada, Cassi. Então, vou falar uma coisa. Davi Neves, né? Num dos filmes lá aparece até o Aécio Neves, né? Que é parente. Mas, enfim, totalmente desnecessário. Mas, mineiro, né? Essa coisa. Tem uma história interessante. O Davi Neves, ele acabou entrando para o cinema um pouco depois, mesmo estando ali presente com a galera. Esse filme foi feito a partir de imagens de arquivo, filmes do Maurice Capovilla, né? Uma galera lá, cinema neovista. E ele sempre esteve lá como coadjuvante, ele não tinha feito ainda a coisa dele. Mas olha uma coisa, o pai do Davi Neves era um militar.
Capitão lá, importante. O filme é uma denúncia social, porque ele fala da pobreza das pessoas. E acho que tem que haver, porque imagina, mistifica o sertanejo e aí ele chega lá e vê as pessoas numa situação péssima. Fala, olha, não eu acho que apesar de toda a minha adoração por Guimarães Rosa, que eu acho que é até meio exagerada, eu acho interessante ver isso, né? Esse outro olhar. A gente tem que desmistificar esses nossos ídolos também, né? Em grande. Eu achei curioso, é isso que eu queria observar, porque a gente tem aquela dimensão, né, do rosa, do sertanejo. E aí ele vem com esse outro olhar, né? Com uma crítica social. Eu achei interessante. Eu queria só contar uma historinha, que o pai dele era militar e o Maurice Capovilla, que estava ali nos bastidores, né? O Maurice Capovilla, não, o Davi Neves, que estava ali nos bastidores, ele foi responsável por guardar, por não sei quantos anos, 15, 20 anos, durante a ditadura, a filmagem do Eduardo Coutinho, do Cabra Marcado para Morrer. Então, ficou debaixo da cama de um militar por todo esse tempo, né? Então, eu acho que essa coisa, lógico que não ficou ali debaixo, mas o tempo todo, mas eu acho que tem uma influência também forte pelo contexto, como você falou, né? Os anos 70, ainda ser aquela ditadura, né? Mas também uma influência, né? Desse mundo, né? Contado, que foi o mundo contado do Eduardo Coutinho, e ele era o guardião daquelas latas, né? Por causa do pai dele, então ele era insuspeito. Era só isso. Aí o Áquila levantou o dedo, mas primeiro vai ser a Tati, depois a Dona Ana, depois o Áquila. Obrigada, Cassi. Pode falar, Tati. Oi, gente. Queria até pedir desculpa que no início do debate eu não estava, que eu estava numa ligação. Mas Cassiana comentou que é de 99. Você entrou para letras em 99? Eu também. Eu também. Você também? Caramba! Que legal! Eu estava aqui no Rio, né? Fiz o ERJ, entrei em 99. 99 foi o ano. A gente ainda entrou na década de 90 para a faculdade, né? Entrei em 97 para direito. 96. Uhum. E aí é interessante porque teve algumas coincidências hoje também, né? Que eu brinco que eu sou mineirioca, né? Que eu sou filha de pai carioca e mãe mineira, né? Então, a Lília até às vezes esquece e acha que eu sou mineira, mas não, eu sou carioca, mas eu tenho um pezinho lá porque minha mãe é de Minas, né? E então foi legal, né, ter o filme sobre Guimarães Rosa hoje. E falando sobre essa questão da faculdade também, teve uma coisa interessante com essa coisa do Lili Marlene, que a gente assistiu o filme na faculdade, né? Por volta dessa época, 99, 2000, assim. E eu lembro que a minha professora pediu para eu ficar responsável pela primeira parte da música, para eu memorizar a primeira parte da música, e uma colega de turma ia memorizar a segunda parte. Nessa época eu nem cantava, nem fazia aula de canto ainda, mas era muito natural para mim memorizar cantando, né? Eu cantei, eu lembro que eu até gravei, eu tinha um gravadorzinho de fita cassete, eu gravei aquilo para me ouvir, sabe? Aí chegou lá no dia da aula, eu cantei, né? Lili Marlene, nananana. Quando a minha parte, aí a minha colega entrou com a segunda parte, aí ela foi, Lili Marlene, não sei o quê. Eu falei, mas você não vai cantar? Aí a professora, eu não pedi para ninguém cantar, você cantou porque você quis. Aí eu lembro que assim, na hora eu senti até o rosto ficar vermelho, assim, que eu falei, caramba, não precisava ter cantado. Mas depois eu ficou ensaiando tudo e teve... Ensaiei, gravei lá e fiquei ouvindo eu cantando para ver se estava legal, sabe? Aí depois eu falei, gente, eu não teria conseguido guardar a letra da música se não fosse cantando, né? Teria sido uma coisa muito
robótica ali, né? Então, foi engraçado. Aí a Vânia até comentou, né? Ah, Tati, faz a tradução. Só que acho que no filme apareceu bem a tradução, né? Eu estava até olhando hoje uma tradução mais cedo, e teve uma coisa que eu achei até uma coisa meio puritana, assim, porque tem uma parte que fala, no original, fala, né? Dein verliebter Mund, que é tipo a sua boca apaixonada, né? E na tradução, algumas traduções que eu vi, eu não reparei no filme, na hora do filme, como é que estava a tradução, mas colocaram como o seu rosto. Aí eu falei, poxa, falou boca, não rosto, né? Falei, nossa, eu vou reparar, vou comentar isso lá no debate, que não é rosto, é boca. Apareceu o rosto no filme. Então tá errado, tá, gente? Porque mundo é boca. Para umas 10 línguas diferentes, principalmente para o inglês, para o francês, para o português e para o espanhol. O senhor está falando do Guimarães Rosa, né? Não, Está falando de quem? Da Lili Marlene. Existem traduções para todas as sim, línguas. entendi. Da música. Entendi também. E aí eu vi que o senhor comentou, né, do poema. O poema ele foi escrito em 1915. E aí ele foi musicado na década de 30. Eu não lembro direitinho qual foi o ano. Mas e aí a Marlene Dietrich gravou. Foi um sucesso, né? E é interessante que essa música, ela era assim, uma música querida pelos dois lados, né? Não só os alemães gostavam e escutavam, mas os aliados também, né? Também. Era quase que unia todo mundo, né? Todo mundo queria ouvir Lili Marlene, né? E quando a Vânia comentou que nunca tinha visto o filme, ela tinha falado, porque parece um amigo dela tinha ouvido e falava dessa música, e ela lembrou daquele filme que a gente viu do Natal, né? Do Feliz Natal, é maravilhoso. Que as trincheiras se unem, né? Mas nesse filme, numa hora que tá acontecendo a queda, né, do regime, os jovens vão lá para onde está acontecendo a música e uma bomba explode, né? Então a música meio que foi a causa da morte deles, assim, né? Numa cena assim, até um pouco hilária, né? Pá! Então, beleza. É interessante que essa história do Feliz Natal, ela é verdade, né? Realmente aconteceu, né? E eu acho que é bacana a gente ver que nessas horas não tem essa coisa de lado, né? Uma coisa, essa coisa do inimigo é uma coisa completamente artificial, né? Era um monte de garotos, né? Todo mundo tinha pai, mãe, namorada, noiva, filhos, né? E estavam ali um contra o outro. Agora vocês têm que se matar. É uma coisa que, né? E o filme, acho que o Feliz Natal mostra muito isso, né? O quanto que a gente tem. O Franz também, né, Lília? Também tem muito de mostrar que não é o inimigo, é uma coisa que as circunstâncias colocam as pessoas assim, mas isso é completamente artificial, né? Porque a gente tem muito mais afinidades do que discordâncias, né? O Rio era pequeno, né? E a Zona Sul era pequena. E o Davi, essa turma, Davi, Cacá, Jabor, todos eram alunos de Santo Inácio, né? E moravam por ali em Botafogo, perto da Rua da Matriz, tanto assim que eles tiveram uma produtora que chama Filmes da Matriz. E o pai do Davi morava na Rua Real Grandeza, ali onde entra para o Morro Dona Marta, ali, num prédiozinho da esquina, um prédio modesto, bem modesto da esquina, e aqueles prédios dos anos 30 que tem varanda, provavelmente não tinha elevador, tinha uma escada. E ele, toda manhã, o velho militar aposentado acordava e pendurava balas no galho da árvore que chegava perto da varanda dele. E aí corria uma lenda entre os moleques, entre a garotada, que ali tinha uma árvore de bala. E os moleques iam lá e pegavam, colhiam balas de manhã. Então, devia ser uma pessoa com imaginação espirituosa, né, também. Gracinha. Bom.
Legal. Legal, Nós nos legal. veremos depois da manhã. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Luiz. No domingo, a gente tem 2 curtas dessa série, que talvez a Cássia tenha visto, do Érico Veríssimo e do Drummond. O do Drummond, eu errei ali na citação, mas ele faz parte desse DVD do Fernando Sabino e do Davi Neves, mas ele é do Joaquim Pedro de Andrade, né? Ele só está ali constando junto na coleção, né? E ele não foi lançado oficialmente, né? Tanto que a data, né, para esses filmes é 2006, mas na verdade os filmes foram feitos, enfim, muito antes, né? E não foram lançados. Então tem essa data comercial que é diferente. E aí é muito legal, o do Drummond, assim, aquele cara carrancudo, né? É engraçadíssimo, né? Tá no mudo, Cassi. Nada demais, não, é só que ele bota o Drummond, aprendeu a andar de um jeito na escola militar com o braço duro, e ele não conseguia andar diferente, tipo, ele não era ele era... Mas ele se revoltava com a educação dele, com essa coisa colonial, da família tradicional mineira, é legal. Tanto que ele fala, acho que eles exageram nessa coisa de mineirice do mineiro, e também falar de ter estudado em escola religiosa, né, de ter ficado muito próximo, ele se distanciou da religião por causa disso, né? E aí ele fala que acha incrível as pessoas terem uma religião, né? E respeita isso, né? Então, tipo, negando essa coisa da mineiridade, né? Da coisa tradicional, né? Do que a gente considera dos mineiros. E aí é bem legal. E são curtinhas, 10 minutos. E o Érico Veríssimo mostra ele com a família também, assim, numa coisa... o Cinema Verité falava disso, né? Que depois virou Cinetranse, né? Que a câmera liga, as pessoas se transformam, né? Não que seja verdade aquilo, e nem o Coutinho também fala, não importa se é fingido ou não, né? Se é bem contado e tem uma emoção ali, é verdade. E o Veríssimo, tá lá o Luiz Fernando também, que é mais velho que os irmãos, né? Começa assim a interpretar uma história, e aí os filhos participam, e aí eu achei que tem a ver com o filme do Capra, que a gente vai ver depois. Os 2 filmes têm a ver, tem mais ou menos o espírito, né, do longa que a gente vai ver. O Dr. Luiz saiu agora de fome, e tem rolado isso também, do pessoal ter falado, o Zé, o Acla, não, a gente fica muito tempo sem comer, né? Então, em vez de eu passar um Hitchcock e um Capra, semana que vem a gente vê mais Hitchcock, e aí eu escolhi esses 2 curtinhas e o Capra, né? E o Capra para fechar, ele é mais ou menos no estilo do filme lá de Natal, né? E é um filme que a Vera tinha falado, confundido o título, né? E é lindo, né? E é com o James Stewart e a Jean Arthur, A Felicidade Não Se Compra. A Mulher Faz o Homem. Ah, tá. O casal tá nesse filme também no de domingo. O casal A Mulher Faz o Homem tá no Da Vida Nada Se Leva. O do Mundo Nada Se Leva. Beleza? Vamos jantar? Obrigada mesmo. Obrigada, Vera. Obrigada, Vânia, Áquila, Nelly, Guará, Thaís, Tati, Cassi. Obrigada a você, obrigada Lília, pelas aulas. Obrigada. Boa noite a todas. Boa noite. Obrigada, pessoal. Eu não tinha visto esse filme. A primeira vez que eu vi foi hoje. E com um olhar super generoso e crítico em relação à crítica que existe desse filme, falando que ele é o mais fraco de todos, porque ele só fala de clichês. E não, você falou, você mostrou um ponto de vista que talvez a crítica na época que foi feita achou que era óbvio, né? Só essa coisa assim, eu acho que eles foram procurar o Sertão Místico, porque eu sei que Fernando Sabino era um grande fã do Guimarães Rosa. Tem nas cartas com a Clarice Lispector
que eles têm um livro, até Cartas Perto do Coração, em que ele recomenda que ela leia Guimarães Rosa. Aí no começo ela lê, não gosta muito, depois ela gosta muito, e ele é um entusiasta do Rosa. Aí eu achei estranha aquela narração, por exemplo, tem um conto nas primeiras histórias, A Menina de Lá, que é uma menina que é tipo médium, Então, eu falei assim, isso tudo está ligado à religiosidade, claro, né? Aí eu falei assim, porque eu acho que eles se chocaram tanto com aquela pobreza, e dentro de um contexto de ditadura, dentro de um contexto de crítica social, que eles fizeram o filme nesse sentido. Mas é muito complicado ler Guimarães Rosa nessa chave marxista, porque é outra coisa que ele está mostrando ali no sertão mineiro, sabe? Machado de Assis faz mais sentido, Graciliano Ramos faz mais sentido. Agora, Guimarães Rosa lê nessa chave. Mas, assim, tudo bem, né? A coisa da época. Às vezes tem época que você não pode deixar de tocar num assunto, né? Igual a nossa. A nossa época, com um Bolsonaro no poder, tem assuntos que a gente não pode ler. A gente é transcendente, é existencial, é a riqueza interior do personagem, não sei o que lá. Não é nada disso. A gente tem que ir ali naquela coisa que é mais desafiadora no momento, que é a maior pressão do momento, né? Verdade. O sertão é o mundo e a Alemanha, no ano 38, é a hoje aqui do Brasil. Essa coisa de... muitas coisas. Era inexplicável. Como hoje eu entendo melhor essa história que o pessoal falava, como assim o povo alemão elegeu? Hoje a gente entende melhor, né? Hoje a gente entende que a gente viveu isso aqui agora. Acabou de viver. Era óbvio para nós e para os outros não foi óbvio que esse cara era um monstro e ainda continua não sendo para muita gente.